Olá, querido aluno, olá, querida aluna, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, na nossa aula parte 2 aqui, onde estamos falando um pouquinho sobre essa ideia principal, essa ideia central da nossa pregação, que ela é muito importante e ela é, na verdade, o primeiro passo para uma grande pregação, uma pregação bíblica, uma pregação centrada nas Escrituras, tá? Na semana passada nós falamos sobre essa ideia, falamos que são várias partículas, na verdade, que fazem parte de uma grande ideia. Não tem problema essas partículas, esses vários assuntos, ter vários assuntos, na verdade, uma vez que todos esses assuntos eles estejam atrelados aí a essa nossa ideia central. E hoje nós vamos aprender aqui nessa aula, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre ideias boas, ideias ruins, e de fato nós vamos aprender aqui nessa aula como encontrar a grande ideia ou essa ideia ali no texto bíblico, ok? Então nós vamos começar aqui já falando um pouquinho sobre ideias boas e ideias ruins. O que nós precisamos entender? Que nem toda ideia é verdadeira ou nem toda ideia ela é benéfica. Nós estamos aqui com um exemplo muito claro, tá? A ideia, irmãos, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso que você tem que ter uma atenção muito importante nessa ideia que você vai levar para a igreja. Ok? Olha aqui o que nós temos aqui. A propaganda do Marlboro, quem que lembra? Na propaganda do Marlboro, a ideia que ela passava é que esse cigarro, esse Marlboro aí, ele tornava o homem mais másculo, ou seja, tornava o homem mais masculino. Inclusive no meu interior, né, aonde eu nasci, quem é do interior sabe disso, quem é mais antigo também sabe disso. Os filhos, os pais pegavam, na verdade, um cigarro e davam para os filhos fumar para mostrar que eles verdadeiramente eram homens, eles eram mais másculos. Então tudo isso aconteceu graças à propaganda da ideia do Marlboro, dizendo que a ideia que eles transmitiam era que quem fumava Marlboro era mais másculo. Por isso que ele ficou conhecido como cigarro masculino, cigarro do homem, exatamente por conta disso. Então, nós devemos tomar um grande cuidado quando nós formos formular a nossa ideia, porque a nossa ideia pode fazer o quê? Ela pode servir tanto para o bem, como ela pode servir também para o mal. Eu posso direcionar uma pessoa tanto para um bom caminho, quanto para um mau caminho. Mesmo que essa ideia seja aí travestida, na verdade, de uma boa ideia e de uma boa intenção. Ideias mal formuladas entram na mente sem serem questionadas, e aqui é um grande problema. Porque se você tem uma ideia na sua pregação para ministrar e a sua ideia ela não tem um fundamento bom, né, o propósito dela, talvez não se, lá na sua alma tem um propósito bom, mas se ela não for bem elaborada, essa ideia, ela pode direcionar as pessoas por um caminho mau. E o grande problema está aqui, ó. Entram na mente sem serem questionadas. As pessoas que estão ali, elas não vão questionar a sua ideia. Elas não vão fazer perguntas para a sua ideia. Elas vão absorver a ideia que você quer transmitir. Por isso o pregador precisa, primeiro, pensar com clareza, expressar bem as suas ideias e não falar de forma vaga ou então confusa. Então, por isso nós temos que fazer isso, pensar com clareza. Tá? E nós vamos ver no próximo slide como que a gente faz isso. Pensar com clareza, expressar boas suas ideias e, por último, não falar de forma vaga e confusa. Presta atenção. Se o pregador não consegue expressar o que pensa, não tem o que fazer no púlpito. Você não consegue expressar o que você pensa, o que está na sua mente. O que eu vou fazer no púlpito? Absolutamente nada. Eu vou perder tempo no púlpito. Então eu preciso saber expressar muito bem a minha ideia. E nós temos aqui 3 princípios principais aqui, dentro desse assunto, dentro dessa ideia que eu estou falando com você, para nós conseguirmos aí, irmãos, ter um sermão muito claro. O meu sermão, a minha pregação, principalmente a minha ideia, ela precisa aqui desses 3 pontos, ok? Que é pensar,
organizar e definir. Sem clareza não há pregação. Então esses 3 pontos aqui, eles mostram que a sua pregação, ela tem clareza, que o seu sermão, ele tem clareza. O primeiro ponto é pensar, o segundo ponto é organizar e o terceiro ponto é definir. Pregação não é improviso emocional. Tem gente que pensa que ministração, fica pregando, é ficar, improvisando em algumas áreas, em alguns momentos da pregação. Aqui eu vou improvisar, vou entrar aqui, eu vou improvisar aqui também, entrar aqui. Pregação não é isso, irmãos. O que é pregação? É a comunicação intencional da verdade bíblica. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é a ideia que eu quero transmitir. Eu sei o que as pessoas vão aprender na minha pregação. Eu sei como as pessoas vão sair da minha pregação. Por quê? Porque pregação é comunicar intencionalmente as verdades bíblicas. Pregar é expor essas verdades, é comunicar essas verdades e de forma intencional. O pregador tem a responsabilidade sagrada de pensar profundamente, organizar cuidadosamente e definir claramente a sua mensagem antes de subir no púlpito. 3 coisas que é obrigação para você que é um pregador. Primeira coisa, pensar profundamente. O que é pensar profundamente? É estudar o texto e meditar na verdade. Irmãos, você que é pregador, você que é pregadora, isso é obrigação sua de pensar profundamente, com responsabilidade. O que é pensar? Estudar o texto e meditar na verdade. Então, o primeiro ponto seu vai ter que ser esse. Você vai ter que estudar o texto que você está pregando e depois você vai ter que fazer o quê? Meditar nessa verdade. Depois que você estudou, você então vai meditar essa verdade. Isso aqui é a obrigação sua, irmãos, de fazer isso. Ok? Segunda coisa, o pregador vai ter que organizar. O que é isso? Estruturar a mensagem de forma lógica. Então você vai ter que fazer uma estruturação, uma organização da sua mensagem de forma lógica. De uma maneira que os ouvintes consigam acompanhar o seu raciocínio. Não é de forma ilógica. Você entra num ponto, depois vai para outro ponto, depois vai. Não. É de forma lógica. Os ouvintes eles precisam conseguir acompanhar a sua linha de raciocínio. E por último, o pregador ele é obrigado a definir, clarificar a ideia central antes de pregar. Isso aqui é o ponto principal. Além de você pensar, organizar, você tem que fazer o quê? Definir, clarificar a ideia antes da pregação. Antes da pregação, pregador e pregadora. A ideia que você quer passar, que você vai transmitir para as pessoas, ela não é construída em cima do altar. Ela não é construída enquanto você está com o microfone em mãos. Ela é construída fora do altar. Quando você for para lá, você tem que estar lá de forma intencional. Você tem que saber qual é a ideia já. Você tem que transmitir essa ideia. Você tem que clarificar essa ideia em cima do altar para as pessoas. E é por isso que nós estamos nessa aula aqui, que nós vamos aprender a fazer isso daí. Beleza? Então, isso aqui são as suas 3 obrigações que você tem. Pode ficar tranquilos e tranquilas que nós estamos aprendendo essas 3 obrigações aqui na prática, tá? Podem ficar tranquilos passo a passo. Vamos lá então. Nós já falamos sobre então a ideia principal, que o sermão ele tem que ter uma direção, ele tem que ter um caminho, ele tem que ter ele tem que pegar essa estrada, não pode ser 2, 3, 4 ou 5. Nós já falamos que o sermão ele tem que ter esse assunto central. Esse assunto, nós podemos ter vários assuntozinhos, mas todos esses assuntozinhos ligados nesse assunto central. Nós já falamos sobre isso. Já falamos sobre essa ideia. A importância dessa ideia. Por que não pode ficar sem essa ideia? Agora o ponto principal. Pastor, como então que eu vou encontrar essa ideia no texto? Porque essa ideia, irmãos, ela não é criada. Essa ideia, ela não é construída. Essa ideia, ela é encontrada no texto. Essa ideia, ela já está no texto. Nós temos várias ideias ali dentro do texto. E você vai encontrar a ideia principal dentro do texto. Então, como que nós vamos fazer para nós
encontrarmos, então, essa ideia principal. Nós precisamos primeiro pensar em duas coisas quando nós falamos de uma ideia, de uma grande ideia. A primeira que nós precisamos pensar é sobre o sujeito. E o segundo é o complemento. Esses dois pontos aqui são a base de uma mensagem, ou a base de uma ideia, ou a base de um assunto. Com esses dois pontos que você vai conseguir encontrar a ideia do texto. Sem esses dois pontos, a mensagem vai ficar incompleta, a ideia vai ficar pela metade, a ideia vai ficar superficial, o assunto vai ficar superficial. Ok? Então nós precisamos pensar em duas coisas quando eu quero encontrar uma ideia no texto para eu pregar. Primeiro, sujeito. Segundo, complemento. Você vai ver que isso aqui é um nome técnico, mas isso aqui não é fácil demais. Você vai aprender rapidamente comigo aqui. Toda mensagem bíblica clara tem duas partes essenciais que trabalham juntas. Sem essas duas coisas, como eu já falei, não existe mensagem, apenas informações soltas. Então, se você não tiver esses dois pontos aqui, a sua mensagem vai ser solta, pontos soltos. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é transmitir uma única ideia para as pessoas que estão nos ouvindo. Ok? Então, primeira coisa, toda mensagem bíblica tem duas partes essenciais. Então, qual que é a primeira parte essencial para eu encontrar o tema central, a ideia central, o assunto central? Qual que é o primeiro ponto? É o sujeito. O que é o sujeito, pastor? O sujeito, irmãos, ele é o assunto que você vai pregar. Ele é o assunto que você vai tratar. Veja bem, o sujeito ou o assunto que você vai tratar, ele tem que responder essa pergunta. Sobre o que isso aqui que nós estamos usando, irmão, esses dois pontos aqui, sujeito e complemento, é para encontrarmos a ideia central. Ok? Para a gente dar vida e encontrar essa ideia central no texto. Então, o primeiro é o sujeito, que é a mesma coisa do que o assunto. Beleza? Para me encontrar o sujeito, eu preciso responder a pergunta. Sobre o que você está falando? Ou sobre o que esse texto está falando? Sobre o que essa passagem bíblica está falando? Eu vou encontrar o assunto fazendo essa pergunta. Qual que é esse assunto aqui? De quem estamos falando? Ou qual é o foco aqui? A resposta a essa pergunta, eu então encontrei o meu sujeito. Nós vamos ver no quadro a seguir que isso aqui é muito fácil. Então, o sujeito é o assunto ali que eu estou encontrando no texto. O sujeito é o assunto. Para eu encontrar esse assunto, eu tenho que responder a pergunta sobre o que eu estou falando aqui, melhor dizendo, sobre o que esse texto está falando. Qual é o assunto que esse texto está tratando? De quem estamos falando aqui? Qual é o foco aqui? Então tem três perguntinhas aqui para eu encontrar o sujeito, que é o assunto no texto. Com essas três perguntas, eu encontro, descobri o assunto no texto. Já sei qual é o assunto. Então já descobri o sujeito. Beleza? Segundo, agora nós temos a segunda parte, que é o complemento. Como o próprio nome já diz, complementa, ele é o complemento, que nada mais é do que o ensino. Então veja bem, vai responder essa pergunta para mim conseguir encontrar o complemento. O que você está ensinando sobre esse assunto? O que eu estou ensinando sobre esse assunto? Ou o que esse texto está ensinando sobre esse assunto? Por um lado, eu perguntei sobre o que esse texto está falando. Qual é o assunto que esse texto está falando? De quem esse texto está falando? Ou qual é o foco desse texto aqui? Encontrei, respondi a essa pergunta. Agora, com essa pergunta em mãos, eu vou agora para o complemento, que é o ensino. O que você está ensinando sobre esse assunto? O que a Bíblia diz sobre esse assunto que eu encontrei aqui? Qual é a verdade aqui sobre esse assunto? Qual é a lição sobre esse assunto?
Então, veja bem, a regra de ouro é: mensagem é igual o assunto mais o ensino. Os dois juntos formam uma declaração clara e transformadora. Então eu preciso encontrar a minha ideia. Como que eu faço para encontrar a minha ideia? Primeiro encontrando o sujeito no texto, que é o assunto, e depois o complemento no texto, que é o ensino. Juntando tudo isso aqui, é o assunto e o ensino. O que é isso? Como que eu vou encontrar essa ideia? Descobrindo aqui o ensino sobre esse assunto. Esses dois pontos aqui é isso. É o ensino sobre esse assunto. Quando eu encontrar o ensino sobre esse assunto, então eu encontrei a minha ideia central ali no texto. Eu vou ensinar sobre esse assunto. E nós vamos ver no próximo quadro agora. Mas a regra de ouro aqui é: mensagem ou a ideia é igual o assunto, mais o ensino. Ok? Então, a ideia é o ensino de um assunto. A mensagem é o ensino de um assunto. E nós vamos ver no próximo passo agora como que isso vai ficar mais claro como água cristalina. Eu disse que o sujeito no texto, ele é o assunto. Vamos entender então melhor o que seria esse sujeito, né, de forma prática e exemplificada. O sujeito é o tema, ou então assunto, né? Nós já falamos sobre isso, que o tema ele é o assunto central da pregação. Então o sujeito ele é o tema ou o assunto principal da sua pregação. Ele sozinho não ensina nada, é apenas um ponto de partida. Aqui nós falamos sobre o assunto. A primeira coisa que nós temos que descobrir no texto para conseguirmos encontrar a ideia principal é o assunto, ok? Que é sobre o que eu estou falando. Qual é esse assunto? De quem estamos falando? Ou qual é o foco? O grande problema é que o assunto sozinho, ele não vai ensinar nada. Não vai ensinar nada. É apenas o ponto de partida. Então, se você quer encontrar a ideia principal, o tema da pregação, a ideia central que vai governar toda a pregação, você sabe que para encontrar ela você precisa de duas coisas: sujeito, que é o assunto, e complemento, que é o ensino, ou seja, é o ensino sobre esse assunto. Se eu encontrar apenas o sujeito, a minha ideia central, ela vai ficar desproporcional. A minha ideia central, ela está sozinha. Ela será apenas um ponto de partida e não é formada, de fato, a ideia central nossa aqui. Então, vamos ver um exemplo do sujeito no texto, para a gente entender? Lembrando que esse sujeito aqui, irmãos, não é o mesmo sujeito da gramática. Esse é o sujeito dentro da homilética. O sujeito aqui quer dizer o assunto ali do texto. Então, olha só exemplos de sujeito. E como ele sozinho, eles ficam soltos. Ele é só apenas um ponto de partida e ele não me leva ainda a entender de forma completa a minha ideia central. Veja bem, Deus, Jesus, fé, isso aqui são assuntos bíblicos. Isso é um sujeito dentro do texto. Isso é um assunto. Deus é o assunto do texto. Jesus é um assunto do texto. A fé é um assunto do texto. A oração é um assunto que está ali dentro do texto. O pecado, o perdão, a família e a salvação. Percebeu que se você pegar apenas o sujeito, você descobrir, e aqui, para você descobrir o sujeito no texto, é muito simples. Se você descobrir apenas o sujeito no texto, ou seja, você descobrir apenas o assunto no texto, não será suficiente para você encontrar a sua ideia central e esse assunto vai ficar sem nexo sozinho. Ele não pode trabalhar sozinho. Esse assunto aqui sozinho, ele não ensina nada. Eu já descobri o assunto no texto. Qual que é? Pecado. Ok? O que tá ensinando aqui esse assunto? Absolutamente nada. Eu só descobri o assunto do texto, que é o pecado. Agora, veja bem, dizer, irmãos,
Hoje eu vou falar sobre o pecado. Ainda não é uma mensagem, é só um tema solto, sem ensino. É por isso que eu falo que se você descobrir apenas o sujeito, não vai adiantar nada. Irmãos, paz do Senhor, amém? Eu gostaria hoje de falar sobre o pecado. O que está ensinando essa ideia? O que ela está mostrando? Nada, é só um ponto solto, isolado. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre Jesus. O que está ensinando sobre esse assunto? Nada. O que eu estou mostrando sobre esse assunto? Nada. Por quê? Porque o assunto ele é um assunto solto. Então, somente o assunto solto, ele não vai me levar a uma ideia central. Para eu encontrar a ideia central, nós primeiro temos que descobrir o assunto, ok? Que é o sujeito, mas também, agora eu preciso ir para a segunda parte, que é o quê? Eu preciso encontrar o complemento. Então, primeiro eu encontro o sujeito, que é o assunto. Depois que eu encontrar o assunto, aí então agora eu tenho que encontrar o complemento dentro do mesmo texto. E o complemento é o quê? O complemento é o ensino. Então, depois que eu encontrei o assunto, eu preciso encontrar o que esse assunto está ensinando, ou seja, o ensino sobre esse assunto. E com essas duas junções, agora então eu vou encontrar a minha ideia central. Ok? Então vamos lá. Complemento é o que você quer ensinar sobre aquele assunto. É aqui que a mensagem realmente nasce. Quando você conecta o assunto com a verdade bíblica específica. Então, nós temos aqui uma verdade bíblica, nós temos um assunto específico aqui, que é Deus. Ok? Mas o que eu vou ensinar sobre Deus? Aí que nasce, então, o complemento, que é o ensino sobre aquele assunto. Veja bem, assunto sozinho, lembra aqui que eu peguei como exemplo? Peguei como exemplo o assunto sozinho, Deus. Correto? Já descobriu o assunto no texto. Nós vamos ver isso aqui na prática. Só que se eu tiver só o assunto, o que vai acontecer? Não vai ensinar nada. Irmão, eu gostaria de falar sobre Deus. O que isso está ensinando? Nada. Agora eu vou para a segunda parte. Eu vou adicionar o quê? O ensino, que eu vou encontrar no próprio texto. Agora, Deus é fiel. Agora é uma mensagem. Por quê? Fiel, Deus é fiel, é o ensino sobre esse assunto. Primeiro eu encontrei o assunto no texto que é Deus, esse é o meu tema principal, é sobre isso que eu vou falar, sobre Deus. Agora eu vou ensinar sobre Deus. O que eu vou ensinar sobre Deus? Eu vou ensinar que Deus, ele é fiel. Percebeu como que a nossa ideia central, ela está sendo construída? Agora, como que está começando a fazer sentido esses dois complementos juntos, esses dois elementos juntos, que é o sujeito, que é o assunto, mais o complemento? Agora está começando a fazer sentido. Eu vou mostrar para você um quadro que vai esclarecer mais ainda você, ok? Quando você une o assunto, Deus, com o ensino, ou seja, Deus é fiel, nasce uma declaração que pode transformar vidas. Então o sujeito aqui é Deus. O assunto que eu descobri no texto é Deus. Qual que é o ensino? É fiel. E aí eu vou unir o sujeito com o complemento, ou seja, o assunto com o ensino, e aí então eu vou ter a minha ideia central. Beleza? Então vamos ver aqui. Agora sim vai ficar muito mais fácil para você compreender e absorver isso daqui. Aqui nós temos de um lado o sujeito, que é o assunto. Todos esses aqui são o assunto que nós encontramos no texto. E tudo isso aqui é o complemento que nós encontramos no texto, que é o quê? Que é o ensino. Então, essa parte aqui é o ensino e essa aqui é a parte do assunto. Então, eu vou fazer um ensino sobre esse assunto. Você vai ver como que é fácil descobrir isso aqui no texto. Então, veja bem, assunto, que é o quê? O sujeito. Correto? Sujeito é só um nome técnico, irmãos. Tá? A definição de sujeito é assunto. E a definição de complemento é ensino. Então, tá aqui o assunto. Qual que é o assunto? Deus. Descobri no texto. Qual que é o assunto do texto? Eu descobri que o assunto do texto é Deus. Agora, qual que é o ensino? É fiel. Eu lendo, eu descobri que o assunto central é Deus. E fazendo uma análise mais profunda, eu descobri que ele é fiel. Aqui está falando sobre a fidelidade de Deus. Então, qual que é o assunto
aqui nesse texto é que Deus é fiel. Juntando a minha mensagem completa, a minha ideia central que eu estava buscando no texto, eu encontrei primeiro pelo assunto, depois pelo ensino. Eu descobri, irmãos, que nesse texto que Deus ele é fiel. Então eu vou ensinar sobre a fidelidade de Deus. Então fica assim, Deus ele é fiel. Agora, olha só a diferença. Como que ficava aqui só com o sujeito? Irmãos, hoje eu vou falar sobre Deus. Agora olha a diferença, irmãos. Hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Eu quero falar que Deus, ele é fiel. Percebeu como que ficou diferente? Quando eu junto o sujeito mais o complemento. Veja bem. Então, segundo exemplo, fé. Se você falar só sobre fé, vai ficar incompleto, irmãos, o assunto. Agora que eu encontrei a fé, eu vou encontrar agora o ensino, o complemento no texto. Ah, eu descobri aqui que a fé, ela é a única que salva. Lá no exemplo de Efésios 2, quando fala sobre a fé, que ela não vem de homens, ela não vem de obras. Não. A salvação ela não vem de homens, ela não vem de obras, mas ela vem do Senhor. É por meio da fé em Jesus que eu serei salvo. Ah, então eu entendi aqui que a fé que salva. Então eu gostaria de falar sobre o quê? Se eu unir o assunto, mas eu ensino. Olha aqui, eu vou ensinar sobre a fé que salva. Aqui, a fé que salva. Agora vamos outro exemplo. Oração. Eu estou lendo o texto e descobri que o texto está falando sobre oração. O assunto do texto é oração. Só que se eu for falar só sobre oração, vai ficar muito vago, vai ficar incompleto. Eu tenho que descobrir o complemento, que é o ensino. Ah, então, nesse texto aqui, eu vi que a oração, ela muda a situação. Vou dar um exemplo de Ezequias, né, que estava com uma doença mortal, não tinha cura para ele, e aí ele fez uma oração ao Senhor. E o que aconteceu? Mudou a situação dele. Deus acrescentou mais anos na vida dele. Então, nesse texto aqui, o texto está falando sobre oração. Esse é o sujeito do texto. Agora, qual que é o complemento do texto? Qual que é o ensino sobre a oração? Que ela muda situações. Então vai ficar o quê? A oração, ela muda situações. Então olha a diferença. Irmão, gostaria de falar sobre oração aqui nessa noite. Agora, olha a diferença com o sujeito e o complemento. Queridos, eu gostaria de falar que a oração, ela muda situações. Como que a oração, ela muda situações? Agora sim, eu estou encontrando o meu assunto central. Depois que eu juntei o sujeito com o complemento. Pecado, destrói. Então, pecado é o assunto, destrói é o ensino. Juntos ficaram o pecado destrói. Eu gostaria de falar, o meu assunto hoje, irmãos, que nós vamos tratar aqui hoje, é que o pecado ele destrói o ser humano. Ok? Perdão. Eu encontrei no texto o assunto falando sobre perdão. E agora eu descobri que ele liberta. No texto, o complemento é que ele liberta. O complemento, irmãos, é sempre o ensino sobre aquele assunto. Pecado. Qual que é o ensino sobre esse pecado? Ele destrói. Perdão é o sujeito. Qual que é o ensino sobre esse perdão? Ele liberta, ou seja, o perdão liberta. Está aqui. A palavra de Deus é o assunto central aqui nesse texto. O texto está falando sobre a palavra de Deus. Esse é o sujeito. Esse é o assunto aqui no texto. Agora, o que está ensinando sobre a palavra de Deus? O que esse texto está ensinando sobre a palavra de Deus? Está ensinando que ela transforma vidas. Então eu vou unir os dois e vai formar a frase. A palavra de Deus transforma vidas. E esse resultado, irmãos, esse resultado aqui, que é a soma do sujeito mais o assunto. Para você ensinar algo, você tem que ter um assunto para você ensinar primeiro. Então, primeiro você descobre o assunto e depois você vai descobrir como você vai ensinar esse assunto, que é o que está sendo ensinado no texto. Ah, o que o texto está falando? Qual que é o assunto? Sobre o Espírito Santo. O que está ensinando sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo guia o crente. Então, o assunto é Espírito Santo, o ensino é guiar o crente. Como que fica então? O Espírito Santo guia o crente. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre que o Espírito Santo, ele que guia o crente. Eu gostaria de falar que o Espírito Santo que guia o crente.
Eu gostaria de falar que a palavra de Deus, ela transforma vidas. Eu estou unindo o assunto que eu encontrei no texto, mas o ensino desse assunto. Você vai ver isso aqui na prática. Eu estou fazendo, então, essa união. Então, o assunto do texto é o sujeito, tá? Quando eu falar sujeito aqui, irmãos, é um termo técnico que significa o assunto do texto. Ok? Quando eu falar complemento, é um termo técnico que significa ensino. Então, eu preciso descobrir o ensino sobre aquele assunto. Quando eu descobrir isso aí, eu já estou com a minha ideia em mãos. Beleza? Que assunto gostoso, né, irmãos? Agora vamos para o próximo ponto, então. Agora, irmãos, é o ponto principal, onde nós vamos para a prática. Então, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho para a gente fazer isso aqui na prática. Jonas, vamos abrir aqui Jonas capítulo 1. Eu tentei colocar, irmãos, aqui para vocês o texto, mas não deu, tá, irmãos? Mas na próxima nós vamos fazer isso daí. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, correto? Então nós aprendemos aqui que para eu encontrar essa tão sonhada ideia central no texto, para eu encontrar o assunto que o texto está tratando, ou sobre o que eu vou pregar, eu preciso de duas coisas. Encontrar primeiro o sujeito e depois encontrar o complemento. Eu disse que o sujeito é o assunto que o texto está tratando, só que ele é incompleto, e o complemento é o ensino sobre aquele assunto. Ok? Então agora nós precisamos ir para a prática. Como que eu faço isso então, pastor? Na prática, vamos pegar aqui Jonas capítulo 1, que é o texto que eu gosto de usar com mais exemplos, como exemplos para vocês, tá? Então vamos pegar agora, nós vamos encontrar primeiramente o sujeito aqui no texto. Deixa eu só passar aqui para você ver. O sujeito aqui no texto. Lembra lá atrás que nós falamos? Para me encontrar o sujeito? Sobre o que esse texto está falando. E nós temos que encontrar, irmão, um sujeito resumido. Em uma ou duas ou três palavras no máximo. Eu não posso fazer um texto do assunto que eu encontrei. Não. Tem que ser em uma, duas ou três palavras no máximo resumido sobre o que aquele texto está falando, sobre qual é o assunto. Então, sobre o que esse texto está falando, aqui eu vou identificar o sujeito. E depois que eu encontrar isso aí, eu vou para o complemento. O que ele está dizendo sobre isso que ele está falando? Você vai ver que o negócio é muito simples. Sobre o que esse texto, então, está falando. Vamos pegar Jonas capítulo 1 e 2. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-se ou levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e grita contra ela, porque a maldade daquela gente chegou até os meus ouvidos. Qual que é o assunto aqui? Qual é o sujeito aqui? Eu posso colocar que o sujeito aqui é o próprio Deus. Deus, ele é o sujeito. Só que eu posso encontrar, irmãos, mais sujeitos aqui. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronta-se e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade chegou até os meus ouvidos. Qual que é o sujeito aqui? Eu posso dizer que o sujeito aqui, ele é Deus. O assunto aqui do versículo 1 e 2 é Deus. Ok? Agora eu tenho que ir para a segunda parte. O que esse texto está ensinando sobre Deus? O que esse texto está falando sobre Deus? Que é o complemento, lembra? O que esse texto está falando sobre Deus? Que Deus dá ordens. Então, como que ficaria a minha ideia central aqui no versículo 1 e 2 de Jonas? Deus dá ordem ao seu povo. Então aqui no versículo 1 e 2, eu já encontrei a minha ideia da pregação. Através do sujeito, que é o assunto, e através do complemento, que é o ensino sobre aquele assunto. Então,
Qual que é o assunto aqui? Deus. Sobre o que está ensinando? Que Deus dá ordens. Esse é o ensino sobre esse assunto, que Deus está dando ordens ao seu povo. E no final eu vou então encontrar minha ideia central. Eu junto o complemento mais o sujeito, ou seja, eu junto o ensino mais o sujeito. O ensino do sujeito. O ensino sobre Deus. Qual que é o ensino? Que Deus dá ordens. Aqui o versículo 1 e 2 está ensinando que Deus está dando uma ordem. Ok? Então eu junto as duas e fica Deus está dando ordem ao seu povo. Então esse aqui é a ideia aqui do versículo 1 e 2. Se eu pegar Jonas 1 e 3, dando continuidade, continua assim, ó. Jonas aprontou-se, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a sua passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 1 ao 3. Qual que é o sujeito aqui? Jonas. O assunto aqui do versículo 3, de 1 a 3, eu posso dizer que é Jonas. Porque Jonas é o assunto aqui do 1 ao 3. Agora vem a pergunta. Sobre o que? Vamos pegar a pergunta aqui mais bonitinha? Aqui, ó. Vamos pegar a pergunta aqui mais bonitinha, do complemento. Eu já encontrei. Qual que é o sujeito? Jonas. O que ele está dizendo sobre isso? O que o texto está falando sobre Jonas? Está falando que Jonas, ele está desobedecendo, não é isso aqui? Jonas, ele é o sujeito aqui do texto. Ele é o assunto aqui do texto, versículo 3. Se aprontou, mas fugiu do Senhor. Aí vai falar, indo para os lugares, todos os lugares que ele foi. Então, o complemento aqui é Jonas desobedece. Ou Jonas também fugiu, ok? Tá vendo que é muito relativo? Você pode encontrar, dependendo da visão que você quer levar, nós temos aqui alguns sujeitos, nós temos aqui alguns complementos. Nós podemos diversificar isso. Você percebeu? Qual que é o sujeito aqui? Jonas. A nossa pergunta, o que ele está dizendo sobre isso? Vamos identificar o ensino, ou seja, qual é o ensino que está trazendo sobre Jonas? Que Jonas, ele é um desobediente. Então, como que ficaria a mensagem? A ideia central, Jonas desobedece a Deus. Então, por meio do sujeito, por meio do assunto, eu encontrei o complemento, identificando o que aquele assunto está ensinando. Qual é o ensino sobre esse assunto? O assunto é sobre Jonas, não é isso? Versículo 3. Jonas se aprontou. O assunto é sobre Jonas. Vamos identificar agora o ensino sobre Jonas? O que está ensinando? O que esse texto está ensinando sobre Jonas? Está ensinando que Jonas desobedece a Deus. Então, como que ficaria a minha ideia central, a minha mensagem? Jonas desobedece a Deus. Quer dizer, eu gostaria de falar sobre Jonas, o homem que desobedeceu a Deus. Então, eu vou trabalhar em cima dessa ideia central aí. Agora, se eu for para o versículo 1 e 4, diz assim: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Qual que é o sujeito aqui? Deus. Deus de novo. Quem que mandou? O Senhor. Deus mandou um forte vento no mar. Então o sujeito aqui é Deus. Ok? Vamos identificar agora o ensino sobre esse sujeito? Qual é o ensino sobre Deus? O que é que eu estou aprendendo sobre Deus aqui no texto? O que esse texto está ensinando sobre o sujeito que é Deus? Está ensinando que Deus corrige a desobediência. E foi isso que aconteceu. Porque Jonas, ele tinha fugido, como nós descobrimos aqui, Deus dá ordem para ele, ele foge, e aqui o texto está ensinando que Deus, ele corrige a desobediência. Porque Jonas, ele desobedeceu a Deus, Deus mandou um vento forte, não é isso? Uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Por quê? Por conta da desobediência de Jonas. Como que eu descobri esse assunto? Como que eu descobri, do versículo 1 ao 4,
que Deus corrige a desobediência? Ou como que eu descobri no versículo 4 que Deus está corrigindo uma desobediência? Primeiro, eu encontrei o sujeito, que é o assunto. Qual que é o assunto? Deus. Segundo, segundo que é o complemento, Deus corrige a desobediência. Então, irmãos, quando você junta o sujeito mais o complemento, você consegue encontrar a sua ideia central. E tem outras coisas aqui, ó. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos supor, versículo 4, né? No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão grande e violenta que o navio estava em perigo de se partir. Eu estou vendo aqui Deus, ele mandando uma tempestade no mar, mandando um grande vento no mar. Está mandando por quê? Por conta de uma pessoa, de Jonas, que estava fugindo. Então, Deus, o que que Deus está fazendo aqui? Está corrigindo Jonas. Está corrigindo a desobediência de alguém. Então, eu vou pregar sobre o quê? Aqui no versículo 4. Eu vou pregar que Deus, ele corrige a desobediência das pessoas. O que que eu vou pregar no versículo 1 e 3? Eu vou pregar que um homem, ele está desobedecendo a Deus. Tem um homem desobedecendo a Deus aqui. O que que vai estar aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Jonas? Que Deus está dando ordem para um homem. E Deus dá ordem para o seu povo. Então, o assunto mais o ensino vai me resultar em uma ideia central, na mensagem que aquele texto quer passar. Isso aqui, irmãos, é muito simples. Veja bem, vamos aqui em Jonas capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. Vamos pegar Jonas de versículo 1 até o 17, que é o final do capítulo 1. Isso aqui, irmãos, eu peguei só um texto, só um versículo, na verdade, e apliquei o sujeito mais o complemento e descobri a mensagem ali. Só que eu posso aplicar isso na passagem inteira do capítulo 1, por exemplo, no capítulo 2 e no capítulo 2 ao 7 e no capítulo 3. Então, por exemplo, qual que é o sujeito, ou seja, o assunto no capítulo 1 de Jonas? O assunto do capítulo 1 é Deus. Não é o assunto do versículo 1 apenas, não. É o assunto do capítulo 1 inteiro de Jonas, do versículo 1 ao 17. O assunto é Deus. Qual que é a mensagem inteira? Você juntando tudo, a mensagem inteira do capítulo 1 até o versículo 17. A mensagem inteira é que Deus usa situações para ensinar. Se você pegar isso aqui, queridos, ó, se você aplicar primeiro, versículo por versículo, qual que é o sujeito e qual que é o complemento, no final de tudo, você vai pegar todo o sujeito e complemento que você encontrou em cada versículo e vai juntar ele todo. Ok? E vai encontrar isso aqui do capítulo 1, do versículo 17. Inteiro. Qual que é? O sujeito, Deus. Complemento. Deus usa meios para ensinar. Aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 17 de Jonas, eu vi que Deus ele é o assunto aqui completo aqui desse texto. Ok? E eu descobri nesse texto um ensino sobre isso. Que Deus ele usa situações para ensinar o homem. Então, eu descobri o sujeito e o complemento. Depois que você descobre o sujeito, você vai perguntar: o que está sendo ensinado sobre isso que eu descobri aqui agora? Ah, pecado. O que está ensinando sobre pecado aqui? Ok? Natureza. O que está sendo ensinado sobre a natureza? Então, primeiro você encontra o assunto, depois você vai encontrar o ensino sobre aquele assunto. E quando você conseguir essas duas respostas, do assunto e do ensino sobre aquele assunto, então você está com a sua ideia central em mãos. Ok? Jonas 2:1. Sujeito, Jonas. Eu estou colocando nome aqui, irmão, só nome, sujeito, Jonas, sujeito. Mas tem outras coisas no texto que você pode ver. Por exemplo, sujeito, vento. Sujeito, pode ser a água. O que está ensinando sobre essa água? Não tem nenhum ensinamento sobre essa água. Então o sujeito aqui não é a água. É o sujeito, tempestade. O que está ensinando sobre essa tempestade?
que Deus envia a tempestade, né? Ou que Deus corrige o homem por meio de uma tempestade. Ou Deus usa a tempestade para corrigir o homem. Então, depois que eu encontro o sujeito, eu tenho que descobrir qual é o ensino sobre aquele sujeito que o texto está trazendo. Irmãos, não tem dificuldade. Sujeito capítulo 2:1, Jonas. Qual que é o complemento? O que Jonas capítulo 2, versículo 1 está ensinando? Ok? O que Jonas capítulo 2, versículo 1 está ensinando sobre Jonas? Está ensinando Jonas se arrepender. Então está ensinando que Jonas se arrependeu. Então o que o capítulo 2, versículo 1 está ensinando? Que Jonas se arrepende. Ok? Jonas capítulo 2, versículo 7. Qual que é o sujeito? Jonas. Eu coloco o sujeito aqui, irmãos, como uma pessoa, o nome de alguém ali, para ficar mais fácil para a gente descobrir qual que é o ensino que está sendo feito sobre aquela pessoa. Ok? Complemento. Lembra de Deus na aflição. Não é isso que o capítulo 2, versículo 7 está ensinando? Que Jonas, ele lembra de Deus nas aflições? Então, qual que é a mensagem aqui? Na aflição, Jonas lembra de Deus. Eu posso pregar sobre as pessoas que lembram de Deus na aflição, em cima desse texto. Por exemplo, isso tudo aqui, irmãos, nós estamos fazendo é para descobrir a ideia central. Jonas capítulo 3, versículo 3. Sujeito, Jonas. Complemento, agora obedece. Ok? Jonas agora obedece a Deus. Essa é a ideia que esses versículos eles querem passar para nós. Ok? Então, irmãos, é assim que se descobre uma ideia na sua pregação, ou no seu texto, melhor dizendo. E é essa ideia que você vai começar a trabalhar na construção do seu sermão. Não adianta você querer construir um sermão sem antes saber sobre o que aquele texto está ensinando, ou sobre quem aquele texto está ensinando. Você entende? Eu preciso descobrir o que aquele texto está ensinando, sobre o que aquele texto está ensinando. Ok? Depois que eu descubro isso, fica muito mais fácil para mim elaborar a minha ideia principal ali naquele texto ali. Ok? Então, queridos, essa aqui é a pergunta que nós falamos, né? Para avaliar um sermão, você tem clareza, você deve sempre fazer duas perguntas fundamentais. Nós usamos essas duas perguntas para descobrir o sujeito, né? E o complemento, aqui a primeira pergunta para descobrir o sujeito. A segunda pergunta para descobrir o complemento. Primeira pergunta, sobre o que ele está falando, o que esse texto está falando. Eu descobri o assunto. Segundo, o que ele está dizendo sobre isso? Eu descobri o complemento, que é o ensino sobre aquilo. Beleza? Só que eu utilizo isso aqui também para quê? Para avaliar o meu sermão. Se você não conseguir responder a pergunta sobre o que o meu sermão está falando, e se você não conseguir descobrir o que ele está dizendo sobre isso, o seu sermão está ruim. O seu sermão está incompleto. Ok? Vamos supor que você, lá no livro de Isaías, né? Ezequias com aquela doença e etc e tal, você descobriu que o sujeito lá é Deus, né? Sobre o que esse texto está falando? Sobre Deus. Qual é o assunto desse texto? Deus. O que esse texto está ensinando sobre Deus? Está ensinando que Deus ele é misericordioso. Ensinando que quando Deus ora, quando o homem ora, Deus ele entra com a misericórdia. Deus ele pode mudar situações. Então, qual que é o meu tema central? Eu descobri que Deus ele muda as situações por meio da oração. Então, essa é a minha ideia central. Por exemplo, você vai lá em Salmos 51, né, Davi pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu com Batseba. Qual que é o sujeito? Qual que é o assunto ali? Davi. Qual que é o complemento? Nós temos muitos ali que a gente pode descobrir. Mas um dos complementos, ou seja, qual que é o assunto? Davi. Qual que é o complemento, ou seja, o ensino sobre Davi? O texto está ensinando que o homem pode cair, mas mesmo o homem caindo, ele pode se arrepender. Então, qual que é o assunto central? Eu gostaria de falar, irmãos, que, por exemplo, que o homem ele está sujeito a cair, a queda,
mas ele pode se arrepender. Você entende, irmãos? O assunto ali, você sempre vai fazer essa pergunta para o texto. Sobre o que esse texto está falando. E a resposta vai ser o que ele está dizendo sobre isso. Qual é o ensino que ele traz sobre isso que eu descobri? Agora, essas mesmas perguntas eu preciso usar depois que o meu sermão estiver pronto. Igual eu falei, está falando sobre Ezequias. Sobre o que o meu sermão está falando? Sobre Ezequias. Qual é o ensino que Deus está... Qual é o ensino que o texto está me trazendo sobre Ezequias? Que todas as vezes que o homem, ele ora, Deus pode mudar a situação. Então, a minha ideia central é a oração pode mudar situações. Você entende? Irmãos, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Ok? Você vai fazer para nós, ok? Uma atividade agora dessas duas aulas, que é a aula da ideia central. E você vai ter que escolher um texto, e você vai ter que, por meio desse texto, descobrir qual é o assunto e qual é o ensino sobre esse assunto. Então isso aqui vai ficar de atividade para você. Não precisa mandar no grupo, irmãos, não precisa enviar para lá, nada disso. É só para você absorver o assunto. Eu vou anunciar daqui uma semana e meia mais ou menos, nós vamos fazer algo aí muito bacana. Nós vamos juntar todo mundo aí e fazer um mistério aí muito forte. Aguardem, porque vai ser algo muito bacana. Então, tá aí a tarefinha para vocês, mas podem ficar tranquilos também. Vocês vão fazer essa tarefa que eu estou passando, você vai escolher um texto e vai descobrir ali o sujeito e vai descobrir ali o complemento. Ok? Mas você também vai ter mais tarefas que vai ser enviada no PDF que está abaixo dessa aula aqui. Ok? Então, irmãos, essa aula aqui é isso, tá? Esse é o primeiro ponto de partida nosso. Você já aprendeu que o pregador ele tem que ter caráter, ele tem que ter uma vida de oração. Depois desse primeiro passo, nós vamos para o segundo. Nós aprendemos o quê? Como descobrir a ideia central ali na pregação. Primeiro você vai nos versículos, depois vai juntar tudo e vai descobrir a ideia central ali do capítulo inteiro. Tá? Se você quiser, né? Se não quiser, você pode ficar só nos versículos ali mesmo. Então nós já aprendemos a descobrir a ideia central na pregação. E por último agora, aliás, nós vamos seguir agora os próximos passos. Eu não vou falar com você. Nós vamos agora para a próxima etapa da pregação. Mas primeiro nós temos que vencer essa etapa e eu preciso que você faça essas atividades aqui, beleza? Nós vamos abrir o grupo para a gente discutir essa semana aí em nome de Jesus Cristo. Lembrando que essa semana vai ser normalmente, tá bom, irmãos? Não vai ser igual foi na sexta-feira, não. Vai ser nos dias normais, beleza? Espero que você assista esse vídeo. Se não conseguir entender, reassista ele para que você possa compreender isso aqui. E as demais dúvidas nós vamos tirar lá no grupo em nome de Jesus. Beleza? Então, nós encerramos aqui esse primeiro assunto que é como pregar uma mensagem clara, tá? Essa é só a primeira parte, descobrir a ideia central aí. Que Deus abençoe e até a próxima.